Você que é iniciante no mundo dos investimentos ou não sabe nada sobre investimentos na Bolsa de Valores ou investimento de forma lícita, halal, para muçulmanos conseguirem rentabilizar o seu dinheiro de forma halal, na religião, eu vou te mostrar uma modalidade de investimento, um tipo de ativo que é muito fácil de acabar investindo. Você vai acabar investindo no Brasil e fora do Brasil, você vai acabar diversificando, comprando diversos ativos de uma única forma e até mesmo diversificando a moeda, comprando um único ativo. Então nós vamos falar agora dos ETFs. Assalamu alaikum, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao canal do Investidor Muçulmano, um canal dedicado a trazer informações sobre investimentos, transações e negócios para muçulmanos e muçulmanas conseguirem se adaptar. Opa, o que eu vou fazer aqui no Brasil que não tem banco islâmico, etc. Aqui você vai conseguir ter exatamente a resposta que você precisa para as transações, negócios e investimentos e rentabilizar o seu dinheiro de forma 100% halal, inshallah. E antes de mais nada, eu quero que vocês comentem aqui embaixo, que é muito importante. Comenta aqui embaixo algo muito importante. Você sabia o que era ETF antes de ver esse vídeo? Pois, eu sabia o que era ETF, não, eu não sabia, sim ou não? Sim ou não? Sabia? Sim. Não sabia? Não. Caso você sabia o que era um ETF, quero que você coloque aqui embaixo se você já investiu em ETF. Então, eu sabia que era um ETF e sim, eu já investi em tais ETFs. E caso você não tenha investido em um ETF, coloque não investir no ETF, que é muito importante para a gente engajar, para eu conseguir conhecer mais vocês e, enfim, vou acabar respondendo, vou ler todos os comentários que vocês colocaram aqui embaixo. Nos outros vídeos, várias pessoas acabam comentando, eu leio, eu me divirto, eu consigo interagir com vocês, então é muito interessante. Então comenta aqui embaixo para a gente iniciar esse vídeo. Então essa dica é muito importante para ETFs, é algo muito não, né? Mas é algo mais complicado de se explicar para um iniciante, mas é um dos melhores ativos e formas para iniciantes começarem a investir o seu dinheiro na Bolsa de Valores. Olha que interessante. Por isso que ele precisa de um vídeo apenas dele. Então eu poderia muito bem falar sobre ações, sobre fundos imobiliários, que são algo mais palpável, mais fácil de acabar explicando, porque nós temos isso, na minha visão, ações, nós temos as lojas Renner, para você acabar investindo na loja Renner. Lojas Renner, toda cidade tem, na esquina de casa tem uma loja Renner, então é muito mais fácil de explicar, mas um ETF é algo mais complicado. Então nesse vídeo aqui eu vou acabar te explicando de fato o que é, para você sair desse vídeo sabendo exatamente o que é um ETF e, quem sabe, sair investindo em algum ETF para investir, rentabilizar, diversificar e ampliar os seus investimentos. Até mesmo, quem sabe, investir no exterior através dos ETFs. Então vamos lá, o que é um ETF? ETF, a letra ETF, as letras, né? E, T e F, elas em inglês, elas significam Exchange Traded Fund, ou melhor falando, fundo de índices, que é mais interessante. E vocês vão acabar entendendo o que significa essa função de fundo de índice, que é muito importante. Mas um ETF, ele nada mais é do que um ativo que é negociado na Bolsa de Valores, você pode acabar comprando que nem uma ação, só que ele é algo muito interessante porque você pode acabar comprando índices através de um ativo. Tá mais complicado, vamos lá, vou dar um exemplo interessante, que é com exemplos eu consigo acabar chegando na explicação interessante para você. Então vamos supor, eu sou muçulmano e eu só posso investir em empresas halal, tá? Segue esse naipe comigo. E aí, em vez de eu ficar analisando empresa por empresa e vendo quais empresas são halal, não seria muito mais fácil eu comprar um ativo só e comprando esse ativo, e dentro dele ele acaba investindo, esse fundo, ele acaba investindo em 50 ações halal da Bolsa Brasileira. Então automaticamente eu vou estar diversificando, porque eu vou estar investindo em um ETF, né, que vai estar investindo em 50 setores diferentes, vamos supor assim. Então é o primeiro ponto, diversifiquei. Segundo, eu vou estar tranquilo que eu vou estar investindo de fato em um ETF que o único foco dele é investir em empresas halal. Então esse é o foco dele, ele não tem como investir em uma empresa que não seja halal. Então, opa, legal, coloquei meu dinheiro nele. As 50 empresas ali são halal, facilita muito mais a minha negociação. E eu também vou estar diversificando, comprando possivelmente dessas 50 ações, pode ser que alguma seja uma ação internacional. Olha que interessante. Então olha só o que é um ETF. ETF, eu gosto de explicar de duas formas. Ou ele é uma cestinha de ativos, de ações, que tem uma determinada característica. Então pensa comigo, esse ETF que eu dei como exemplo é uma cestinha de ações halal. Pode ser que eu, Youssef, queira investir apenas em empresas do setor elétrico. Olha só que interessante, setor elétrico, ok? Em vez de eu investir em todas de uma vez, ou analisar uma por uma, tem algum ETF que eu posso acabar comprando, que ele acaba criando um índice, né?
que ele investe em todas as empresas, ou as top 10 melhores empresas do setor elétrico de uma única forma, de uma única vez. Então existe, vamos supor que existe. Eu compro esse ETF, o valor desse ETF ele vai ser a média da soma, né, de todos esses valores das ações do setor de energia, e pum, eu compro ele e acabei automaticamente comprando as 10. Olha só que interessante. Então existe os ETFs que são uma cestinha de ativos. Então vamos dar exemplos. Então existe um site que é muito interessante, que é o site da B3, da Bolsa de Valores, que dentro dele você coloca ETFs listados. Você consegue ter acesso a todos os ETFs listados na Bolsa de Valores, são mais de 5 páginas. Então eu vou escolher um ETF aqui e a gente vai acabar falando dele. Achei um ETF bem interessante aqui, que eu acho que ele é muito bom para acabar exemplificando o que é um ETF nessa questão de característica. Existe um ETF que a sigla dele, o ticker dele, ticker nada mais é do que uma sequência de letras e números que você tem que colocar na Bolsa de Valores para poder comprar esse ativo, né? O ticker dele é ELAS11, ELAS, E-L-A-S, ELAS11. O que é esse ETF? É um ETF que acaba investindo apenas nas empresas que têm mulheres na liderança. Então olha só que interessante. Então, eu, Youssef, quero investir apenas... Eu acho que as mulheres são mais capacitadas liderando, elas não têm a questão do ego, elas não sei o quê. Acho que elas são mais capacitadas. Tem alguma forma de eu comprar apenas empresas que têm mulheres como líderes? Tem. Comprando o ETF, elas dentro desse ETF vão ter apenas... tem 50 empresas, tem 100 empresas. Não importa quantas empresas tem. Aí você vai entrar dentro do ETF e você vai fazer uma análise. Mas é um ETF que tem apenas mulheres como líderes. Então, essa é a primeira forma de explicar o que é um ETF. Que são uma cestinha de ações que tem uma característica única. Nesse caso, mulheres como líderes, ou empresas de energia, ou empresas halal. Então, esse é o primeiro passo para a gente entender o que é um ETF. O segundo exemplo que eu gosto de dar, que os dois são índices, tá? Então, o ETF Elas, ele acaba pegando a média dessas empresas que têm mulheres como líderes, criando um índice e você acaba investindo no ETF nesse índice, ok? Mas eu gosto de explicar de outra maneira. Então, isso aqui é um ETF. Existe outra forma de investir em ETF, ou outros tipos de ETFs, que são ETFs atrelados a algum índice de bolsa, por exemplo. Vamos lá. Hoje, todos nós sabemos, ou se você não sabe, a Bolsa Brasileira tem um índice que é a média das empresas que estão nela, que é o Ibovespa. Então hoje, quando você entra nos noticiários, Ibovespa subiu, Ibovespa caiu, etc., é porque o mercado subiu, o mercado caiu como um todo. Ibovespa é a média, é de fato o que indica que o mercado está subindo ou caindo, o próprio Ibovespa. E tem como você acabar investindo no índice Ibovespa. Olha que interessante, como? Através de um ETF. Então existe o ETF BOVA11 ou IBOV11, eu não vou acabar acertando. Porque quando você investir nele, você acaba investindo no índice da Bolsa Brasileira, no Ibovespa. Existe outro que é muito interessante, agora vocês vão entenderem que é muito bom. Você pode acabar investindo na Bolsa Chinesa, no índice da Bolsa Chinesa. Eu acho que a China é um ótimo país, está crescendo muito, tudo vem da China hoje, não sei o quê. Eu vou investir no mercado chinês. Como? Se eu escolher uma ação, pode ser que essa ação seja ruim e tal, mas eu quero investir, quem sabe, no mercado chinês como um todo, porque ele como um todo está crescendo. Pode ser que uma empresa ou outra acabe quebrando, enfim, má administração, mas o mercado como um todo eu acho que não quebra, está crescendo muito. Então, como é que eu vou investir no mercado como um todo? Investindo em um ETF atrelado ao índice do mercado da China. Qual? O China 11, XINA11. Olha só que interessante. Então olha os dois tipos de ETFs que a gente acabou falando aqui. Você acaba investindo em um ETF que tem como característica ações que tem mulheres como líderes, e o outro você acaba investindo em um índice. Você pode investir no índice da China, dos Estados Unidos, do Brasil, da Europa e por aí vai indo. Então imagina, eles são muito baratos, tá? O do China custa R$6, o do Brasil custa R$20, o dos Estados Unidos custa cento e poucos reais, o da Europa custa R$50, então com 400, R$300 você investiu em cerca de 4, 5 países e você acaba investindo em alguns índices. Então olha só que interessante. Então é um ótimo investimento, é um ótimo início de investimento para iniciantes começarem a entrarem na Bolsa de Valores e começar a diversificar o seu patrimônio da melhor maneira possível. E aí, conseguiu entender de fato o que é um ETF? Conseguiu entender por que é um ótimo investimento para iniciantes? Eu espero que sim.
Então caso você tenha gostado desse vídeo ou não gostado, curte esse vídeo aqui ou dê dislike caso você não tenha gostado, para eu entender que de fato você não gostou. Se inscreva aqui no canal, comente aqui embaixo caso você já sabia o que era um ETF ou não antes de começar esse vídeo, né? E caso você já investiu nesse ETF, qual ETF você já investiu, que é muito importante para eu poder dar uma lida nesses comentários e respondendo vocês. Compartilhe esse vídeo com amigos, com a comunidade islâmica da sua cidade, que é muito importante para a gente ter esse resultado e chegar no máximo de pessoas possíveis. Isso aqui é um projeto que eu não ganho nenhum dinheiro, eu só coloco o dinheiro nele para de fato ele crescer e gerar um resultado incrível, tá bem, pessoal? Então muito obrigado por ter assistido e até mais, salam alaikum.